Agora 9:04 aqui na Bênção FM, bom dia, 9:04, vamos ao nosso bom dia com a palavra. Leio hoje com os irmãos, compartilho com os irmãos o que está escrito no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 38. Atos 5, a partir do versículo 38. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu chego a me emocionar quando eu começo a desenhar isso, quando eu começo a imaginar essas cenas, essas coisas acontecendo. Quanto amor, quanto comprometimento, quanta humildade. É tão diferente, mas tão diferente do que normalmente a gente vê nos dias de hoje. É absurdamente diferente. Esses homens acabaram de ser soltos, tinham tomado uma surra, foram açoitados, ameaçados, proibidos de proclamarem o nome de Jesus, e eles saíram daquele lugar alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. É tão diferente porque, na maioria das vezes, o que a gente vê é as pessoas pensando de que forma elas podem se beneficiar através do nome de Jesus, de que forma elas podem se enriquecer, de que forma elas podem ser beneficiados com alguns favores, privilégios, de que forma elas podem penetrar no meio cristão e saírem beneficiadas com isso. Resumindo, o que elas vão ganhar com isso? É o que na maioria das vezes a gente vê. Entendam, irmãos, que eu não vejo nenhum problema de um cristão se comprometer com as questões políticas, porque nós precisamos de gente que defende aquilo que é importante para nós. Nós precisamos de ter os nossos representantes. O que eu não concordo é com quem já se aproxima das coisas de Deus, se aproxima de uma igreja já com esta intenção de se tornar conhecido, de se tornar popular, e aí virão os outros benefícios. O que eu não concordo é com gente que faz uma série de exigências para pregar a palavra de Deus em outros lugares. Pessoas que ainda não enxergaram, não entenderam que elas estão sendo privilegiadas, elas estão recebendo um presente maravilhoso que é a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, receber um convite para falar da palavra do Senhor. E essas pessoas, muitas vezes, se apresentam com uma série de exigências, com uma série de questões que muitas vezes torna inviável a presença dessas pessoas em determinadas igrejas, nas mais simples, nas mais humildes, porque esses homens querem ser beneficiados, eles se acham grandes e importantes porque vão falar daquilo que eles não escreveram, daquilo que eles não viveram. Já os apóstolos, eles ficaram alegres porque foram açoitados, humilhados, ameaçados, tudo por causa do nome de Jesus. Esses sim, verdadeiramente eram apaixonados por Jesus, pelo legado, pela obra de Jesus, pela palavra de Deus. E o que aconteceu depois disso? Depois que eles saíram do sinédrio alegres porque foram ameaçados, açoitados, eles continuaram a pregar todos os dias
no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Que testemunho, hein, meus irmãos? Que exemplo para nós. Que tapa muitas vezes na fuça de muita gente, na nossa cara. A gente que se sente impedido de pregar a palavra do Senhor por tão pouco. Qualquer dificuldade, qualquer unha encravada é desculpa para muita gente não pregar a palavra do Senhor. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer outro compromisso, qualquer jogo de quarta-feira à noite é motivo para muita gente deixar de pregar a palavra do Senhor. Enquanto estes homens, que a palavra nos conta, foram açoitados, ameaçados, humilhados, eles continuaram dia após dia, tanto no templo como também de casa em casa, a ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Por muito pouco, por muito menos, muitos deixam de pregar, deixam de viver, deixam de testemunhar. Enquanto isso, o sistema de comunicação do mundo continua a todo vapor, não para. A comunicação do mundo não para. Se utiliza de todos os meios, de todos os talentos, para proclamar a sua mensagem suja, perversa, destruidora, avassaladora. E nós estamos aí inventando desculpa, cochilando, deixando o mundo proclamar a sua mensagem. Oh, meus irmãos, tenhamos os apóstolos como nosso modelo também, como nosso exemplo também de paixão, comprometimento, humildade. Exemplo de servos verdadeiros do Senhor, servos úteis. Aqueles que serão encontrados pelo Senhor naquele grande dia, trabalhando, fazendo o que lhes é devido, o que deve ser feito. Meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Deixe de lado a desculpa. Quem quer vai lá e faz. Quem quer se compromete. Quem ama se compromete. Nós precisamos muito, muito, muito nos aperfeiçoar nesta obra, nos envolver, sermos muito mais do que apenas repetidores de palavras bonitas, muito mais do que ter uma boca treinada, ter uma vida de compromisso com o Senhor, custe o que custar. Mas quando você diz que custe o que custar, muita gente vai pular fora. É verdade, vai dar uma peneirada. Custe o que custar, pregar a palavra do Senhor até os últimos dias. Pai querido, soberano Deus, em nome de Jesus, fortaleça-nos, Pai. Ensine-nos a fazer aquilo que te agrada. Ensina-nos, Pai, a não desanimar, a não nos desviar, Pai, do teu propósito. Ajude-nos a não ser corrompidos, consumidos, Pai, por essa ganância desenfreada que há muitas vezes dentro da própria igreja. Muitos que querem se beneficiar, se enriquecer, querem alimentar a sua vaidade. Ensina-nos, Pai, a sermos realmente diferentes, separados, custe o que custar. Ajude-nos, Pai, a encontrar alegria em servi-lo, Pai, custe o que custar. Ajude-nos, Pai, a chamar a atenção de outros para essa perversa realidade que hoje toma conta de muitas vezes, em muitas ocasiões, na própria igreja do Senhor. Ajude-nos, Pai, a não sermos iguais aos demais, iguais ao mundo. Ajude-nos a vivermos para o Senhor, a nos rendermos ao Senhor por inteiro e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.